Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje vai entrar nos escritórios compartilhados, chamados coworking. São espaços de trabalho com estrutura de um escritório, mas que são usados por profissionais de diferentes empresas. Uma inovação imobiliária para quem precisa de ambientes comerciais para reuniões, por exemplo. Eles oferecem custos menores. Aqui no estado, o grupo pernambucano Hub Plural inovou nesse segmento imobiliário no Nordeste. E você vai entender por quê na nossa conversa com Alfredo Júnior, sócio fundador e atual CEO do Hub Plural. Alfredo é bacharel em física e mestre em engenharia nuclear, mas tem a carreira marcada pelo empreendedorismo em outras áreas. Bom dia, Alfredo Júnior. Bem-vindo. Bom dia, Mary. Tudo bem? Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Primeiro de tudo, me explica como é que um bacharel em física, mestre em engenharia nuclear, vai parar nesse segmento imobiliário com um sucesso tão grande. Rapaz, nem eu sei, bicho, mas... Não, mas essa história é interessante porque muita gente me pergunta, né? A minha área de atuação hoje tem absolutamente nada a ver com minha área de formação, minha área acadêmica. E todo mundo pergunta assim, pô, o que é que tu usa, né? Tu usa alguma coisa do que tu aprendeu na faculdade, coisa parecida. E, de fato, assim, a minha formação acadêmica no Departamento de Física aqui da Universidade Federal de Pernambuco, ela foi muito importante no sentido de eu aprendi a questionar as coisas. Eu aprendi a investigar o porquê das coisas. Eu aprendi a me incomodar da forma como as coisas são e procurar o que é que eu preciso fazer para que elas sejam da forma que eu gostaria que elas fossem. Então, a formação acadêmica lá no Departamento de Física, ela estimula muito esse pensamento crítico, não é? Questionar o status quo o tempo inteiro, ir atrás de soluções inovadoras ou então fora da caixa. E isso me ajudou muito no ramo dos negócios, né? Então, quando eu comecei a empreender, que, diga-se passagem, a minha primeira empresa foi de arquitetura, né? Então, foi durante uma greve que teve na Universidade Federal, ali entre 2004 e 2005, mais ou menos. Foi quase 6 meses de greve. E aí eu aproveitei aquele período, abri uma empresa de arquitetura promocional, então eu montava eventos, feiras, estandes e por aí vai. E aí foi quando eu comecei essa carreira mais empreendedora mesmo, sabe? O Hub Plural vem de uma história bem antiga, né? O Hub Plural mesmo é de 2019, mas tem uma história lá em 2013. Isso, exatamente. Essa empresa nasceu como Impact Hub. Então ela veio exatamente de uma necessidade que eu tinha de ter espaços, ambientes de trabalho que fossem agradáveis, que fossem inspiradores, que proporcionassem conexão com outras pessoas de outras áreas diferentes, de outros segmentos diferentes. Porque até então as experiências profissionais que eu tinha tido, os ambientes de trabalho, eles pareciam muito mais como uma prisão do que como um lugar bacana, um lugar agradável, um lugar acolhedor. Então, não à toa as pessoas ainda hoje se referem a esses ambientes de trabalho como, por exemplo, baias. Né? Quantas baias de trabalho você tem ou qualquer coisa parecida. E eu sempre brinco, né? Assim, eu falo, cara, baia é para cavalo. Né? Então, ambiente de trabalho, eles têm posições de trabalho. Então, eles devem ser agradáveis, eles devem ser divertidos, eles devem ser inspiradores, eles devem ser ambientes nos quais as pessoas queiram ir para lá, queiram estar ali e não sejam necessariamente forçadas a ir. Então, a partir desse princípio, né, essas foram as premissas que me levaram a abrir a primeira unidade, né, desse espaço lá na Rua do Bom Jesus, número 180, no bairro do Recife, né? E se consolidou mesmo em 2019, mas aí teve a pandemia no meio, né, que remexeu com todos os setores da economia. E dentro desses ambientes que você teria formatado, quais foram os impactos dessa pandemia? Então, Meire, isso é muito interessante, porque no início da pandemia, ali, última semana de março de 2020, né, primeira semana de abril, foi tudo muito incerto, porque a orientação que todos nós recebemos foi, pessoal, deu um chabu aqui muito grande, aconteceu alguma coisa de errado, vai todo mundo para casa, fica todo mundo em isolamento e ninguém sabe o que está acontecendo, então aguardem orientações. Então, isso foi o que nós recebemos, né, enquanto notícia, enquanto orientação. Ou seja, não tinha perspectiva de absolutamente nada, não tinha perspectiva de vacina, não tinha perspectiva de remédio, não tinha perspectiva de tratamento, não tinha perspectiva de retorno. Então, foi um momento realmente muito delicado e muito complicado. Esse setor imobiliário, principalmente o corporativo, foi dado como morto por especialistas.
Cansei de ler artigos e reportagens e entrevistas de especialistas no mundo todo dizendo que o escritório morreu, o ambiente de trabalho morreu. O mundo se tornou um ambiente virtual. Exato, né? Então, veio esse negócio de trabalho 100% remoto, vai ser o novo normal e coisas parecidas. E, pô, imagina, né? Eu trabalho, construí minha carreira nesse segmento, né, no segmento imobiliário, corporativo, e de repente, do nada, estou escutando o mundo inteiro dizer que é o mercado que morreu, né? Então, realmente foi um período aí de ter muita conversa, muita paciência, né, e muita parcimônia mesmo para conversar com o cliente, com o investidor, com os parceiros imobiliários, com os fornecedores. Então, foi muita resiliência, né? Você não desistiu do seu propósito. E até você mostrou para a sua clientela que era importante ter um espaço reservado, seguro para atender clientes, para fazer reuniões, né? Até com privacidade em relação às empresas formais. Claro. Então, assim, eu tive que, para você ter noção, eu fui estudar história. Esse período, né, de 3 meses, entre final de março e início de junho, eu literalmente fui estudar história. Então, comprei livros, comprei cursos que falavam de histórias de pandemias passadas. Porque eu parti do pressuposto de que, essa não é a primeira pandemia da humanidade, mas essa talvez seja a primeira pandemia da nossa geração. Então, eu fui estudar como a sociedade se comportou em pandemias passadas, como o mercado se comportou em histórias de pandemias anteriores. E aí eu fui estudar exatamente como foi o período durante a pandemia, o período pós-pandemia, as coisas que aconteceram, quanto tempo durou, como é que a sociedade se comportou, mudanças culturais, mudanças de comportamento, para eu poder formular uma tese, né? E essa tese foi exatamente de que o trabalho da forma como a gente conhece, ele não morreu, muito pelo contrário. Ele vai se tornar cada vez mais primordial. Nós somos seres biologicamente programados para sermos sociais. Nós precisamos uns dos outros, da companhia uns dos outros, do contato uns com os outros. Nós precisamos desse olho no olho, esse contato físico, o toque, o abraço, o cheiro, a convivência, o exemplo. Isso não vai mudar, não adianta. E interessante que o formato de negócios, né, para o qual você vem se dedicando, ele proporciona exatamente isso. Quais são os produtos e serviços que o Hub Plural oferece hoje? Maravilha. Então, baseado nessas premissas, né, que a gente adotou, hoje a gente oferece espaços de trabalho como serviço, escritórios como serviço, espaços de trabalho compartilhados, os coworkings, né, como são demandados. Para você ter noção, muita gente acha que nós somos apenas um coworking. Mas o coworking representa nem 3% do nosso faturamento. Né? O coworking é uma parcela pequena do nosso negócio como um todo. Qual é o carro-chefe? São exatamente os escritórios como serviço. Então, o que é isso? A gente basicamente resolveu o problema dos empreendedores de terem que alugar uma sala comercial, que dá uma danada dor de cabeça. Tem água, luz, telefone, ar-condicionado girando o tempo inteiro. Você já se responsabiliza por isso. Cuidamos de tudo isso para as pessoas. Decoração, equipamentos eletrônicos, vocês oferecem nesses espaços? Menos os computadores, mas impressora, estruturas de roteadores, máquinas de café e por aí vai. Tudo isso a gente já oferece. A gente só não oferece o equipamento de trabalho das pessoas, né? Os computadores, os notebooks, os celulares ou coisas parecidas. Mas todo o resto a gente cuida. Então, fazemos todo o investimento, inclusive, né? Então, quem está querendo começar um negócio agora, a gente reduz a barreira de entrada dessas pessoas, reduzimos o risco, né, dessas pessoas. Então, eles não vão precisar imobilizar dinheiro comprando mesa, comprando cadeira, comprando um armário, reformando sala ou coisa parecida. Então, você pode pegar esse dinheiro, em vez de imobilizar ele, você direciona todo para o seu negócio fim. Você vai contratar mais pessoas, você vai desenvolver seu negócio, você vai fazer investimento em mídia, em publicidade, né? E vai fazer com que seu negócio, de fato, possa alavancar. E todo o resto a gente cuida. Agora, vamos explicar direitinho como é que o comerciante, o empresário, o empreendedor mesmo pode ter acesso a esses serviços. Ele faz um contrato, é por hora, é por dia? Como é que vocês trabalham esses contratos? Beleza. Acho que a flexibilidade é a palavra-chave que define isso, né? Então, fazemos contratos para as salas de reuniões, que você pode usar de forma avulsa, pode ser por hora, por meia diária, por diária, enfim, de acordo com a sua necessidade. Quando você quer um escritório, também fazemos contratos de 1 mês,
3 meses, 6 meses, 1 ano. Se eu precisar atender um cliente por 2 horas, uma reunião informal ou formal mesmo, que seja discreta, vocês também oferecem essa possibilidade? Com certeza absoluta. Inclusive, quando você aluga uma sala de reunião conosco, já está incluso no serviço o café, água, um bombonzinho para você, né, fazer um agrado. Tem lá pro seu auditório cliente. também para 100 pessoas? Temos auditório para 100, para 200 pessoas, inclusive, né? Com toda a infraestrutura pronta para você chegar lá e fazer seu evento. Então tem data show, microfone, estrutura de som, mesas, cadeiras, espaço para coffee break. Então assim, a gente partir desse pressuposto, o que é que a gente precisa para que as pessoas não tenham dor de cabeça? Né? Eu costumo dizer que o nosso trabalho é fazer com que você possa fazer o seu trabalho de forma tranquila, com paz de espírito e realmente focado no que você precisa. E o resto eu tomo conta. Pelo andar da carruagem, parece uma tendência mundial, né? Agora, quem quiser fazer um pacote, tem um passaporte plural, por exemplo? Exatamente. Esse passaporte plural é exatamente uma solução para essas pessoas que elas ainda não têm noção da demanda que elas precisam de espaço físico. Ou seja, é aquela pessoa que tem uma estrutura em casa, que pode fazer um home office, por exemplo, mas, de repente tem um prédio construindo do lado, então fica aquele bate-taca, aquele barulho, né? Aquele negócio chato que a pessoa não consegue se concentrar. Normalmente, a internet residencial dessas pessoas não é lá das melhores, né? Então, quando você precisa fazer uma reunião online, em vez de você estar caindo o tempo todo. Inclusive, né, tem até uma pesquisa que fala que as palavras mais usadas durante a pandemia é: vocês estão me escutando? Né? Que é no início exatamente de uma reunião online, quando todo mundo entra e você não sabe se o microfone está ligado, se a câmera está ligada, se o pessoal está te ouvindo direito ou não. Então sempre fica aquele momento assim, né, constrangedor, até de fato a reunião se iniciar. Então esse passaporte plural, ele vem exatamente para suprir esse tipo de necessidade. Pô, eu preciso de pelo menos 4 horas focadas num ambiente onde eu possa me sentir mais produtivo. Pô, beleza, a gente traz isso como solução para essas pessoas. Tem gente que tem crianças dentro de casa e não consegue trabalhar, se concentrar, né, dentro de casa com o seu filho estando em casa. Ele vai querer estar contigo, vai querer brincar contigo, vai querer atenção, né, e por aí vai. Então, essa opção de você poder contar com um espaço como esse, sem a necessidade de ter que estar comprometido por um contrato de longo prazo, ajuda muitas pessoas. A gente tem acompanhado aí a evolução de abertura de empresas virtuais, né, de comércio virtual. E aí, muitas vezes, a pessoa sempre precisa de um endereço fiscal. E você não precisa necessariamente alugar um espaço, pagar IPTU, como a gente falou, água, luz, telefone, todos os encargos. Vocês também oferecem essa possibilidade de caixa postal? Com certeza, caixa postal, endereço virtual. Então, temos toda a documentação pronta, né, para que essas pessoas elas possam dar abertura no seu CNPJ junto com a JUSEP e até auxiliamos, né? Nosso time está preparado para auxiliar no processo de abertura de empresas. Então, a gente hoje consegue ajudar pessoas a abrirem seus CNPJs aqui em Pernambuco até em 5 dias úteis, né? Então, o pessoal está todo preparado exatamente para poder oferecer essa solução. Vocês estão com 4 unidades aqui em Pernambuco. Quais são os endereços? São 2 em Boa Viagem, um nos Aflitos e um na Várzea. Vocês tiveram um lançamento de uma pedra fundamental agora em abril. Qual é o diferencial dessa unidade no bairro do Recife? Maravilha, essa vai ser a nossa maior unidade até então. Serão 3.250 metros de espaço de trabalho corporativo, não é? E como serviço no coração do bairro do Recife, ali no Porto Digital, na frente da Praça Tiradentes. Então, é uma unidade de extrema importância para a gente mesmo, porque nascemos no bairro do Recife, né? Na Rua do Bom Jesus. Então, a gente tem uma história muito grande com o bairro do Recife, que nos acolheu, né? E eu costumo dizer que o bairro do Recife ele não é para amadores, né? Então, se você parar para pensar direitinho, o polo tecnológico está todo lá. As empresas de tecnologia mais inovadoras da cidade, do estado, estão concentradas ali. Mas a oferta imobiliária corporativa não acompanha. A maioria dos prédios que estão localizados no bairro do Recife são antigos, estão caindo aos pedaços. Inclusive, essa semana, a Rua da Guia foi interditada. Nós estamos acompanhando. E isso, a Defesa Civil condenou um dos prédios lá, porque está com risco de desabamento mesmo. Então, 16 prédios no entorno tiveram que ser evacuados e as empresas não podem acessar esses imóveis enquanto a Defesa Civil não resolve aquele problema. Uma alternativa seria, então, a possibilidade de negócios que vocês oferecem. Exatamente. Para fazer reuniões, para manter os contatos com os clientes e tal. Exatamente. Bom, a gente está acompanhando também que vocês têm uma projeção bem arrojada, né? O crescimento agora em 2022 de mais de 400%. Me explica como é essa conta que vocês fazem, hein? Cara, isso é muito, muito bacana, porque na contramão do que a maioria dos especialistas, né, disseram, ou seja, condenaram
o mercado imobiliário corporativo à morte, né, à falência, de que não ia ser mais necessário, o que a gente está acompanhando é exatamente o contrário. O que nós imaginávamos que ia acontecer no horizonte de 10 anos para frente está acontecendo exatamente agora. Então, a pandemia, nesse sentido, acabou acelerando uma tendência de futuro que era exatamente a migração do modelo de escritório do padrão normal, que é a empresa vai lá, aluga uma laje corporativa, faz uma reforma, tem um contrato de locação de longo prazo e por aí vai, para modelos exatamente híbridos, para modelos flexíveis, que é exatamente as soluções que nós oferecemos. Ou seja, o que hoje representa 2% do mercado imobiliário global, que são os espaços de trabalho flexíveis, né, como serviço, a tendência é que até 2030 ele represente 30% do mercado global. Então a gente está falando aí de um mercado de mais de 3 trilhões de dólares a nível global. E aqui em Recife, como a vocação econômica da cidade são serviços, né, então a maioria das empresas está exatamente preferindo migrar para esse modelo. É muito mais cômodo, é muito mais flexível, é muito mais econômico, é muito mais produtivo. Então, essa talvez seja a grande inovação no mercado imobiliário que a gente está capitaneando. É exatamente proporcionar a essas pessoas que elas tenham acesso à infraestrutura de qualidade e de gente grande, das quais elas sozinhas talvez não conseguissem custear, só que é um preço muito mais acessível, a condições muito mais acessíveis e uma flexibilidade muito grande, nas quais elas podem aumentar ou diminuir de tamanho, sem necessariamente ter que estar presa a uma multa, não é, de rescisão contratual ou qualquer coisa parecida. Então, a gente está ajudando essas pessoas e essas empresas a migrarem para esse novo tipo de modelo. É uma posição até de destaque quando a gente vai olhar o histórico e o desenvolvimento da sua empresa. O grupo é o maior, né, do Nordeste no segmento de escritórios e ambientes comerciais compartilhados com serviços. Vocês têm essa garantia de que vocês estão na frente de todo mundo aqui no Nordeste? Sim. A gente faz um mapeamento, né, obviamente, de todos os nossos concorrentes. Temos mapeamentos atuais no mercado para entender para onde é que ele está indo, quem são os principais players do mercado, quem são os principais envolvidos. E hoje a gente pode dizer com certa tranquilidade de que sim, somos os maiores. Em termos de avaliação dos próprios clientes, também somos os melhores, né? Se você for olhar as avaliações que os nossos clientes fazem no próprio Google, né, em outras plataformas da qual fazemos parte, somos super bem avaliados também. A gente está falando aqui de unidades do Recife, mas vocês já estão com um pensamento para o interior do estado, Agreste, Sertão. Como é que está o planejamento de expansão para essas áreas? Está muito agressivo também. Então, cidades como Caruaru e Petrolina já estão no nosso radar, já estamos em fases avançadas de negociação para abertura de unidades nessas cidades e também já começamos a explorar outras cidades um pouco mais para o interior também. Então, ali Salgueiro, Garanhuns, até Santa Cruz, né? Quem sabe? Santa Cruz de Capibaribe, né? Porque aquele polo de confecção realmente é um polo que movimenta muitos negócios, né? Com empreendedores de todo lugar que chegando e fazendo compras, enfim. Mas vocês estão apostando nessas regiões por pesquisa ou uma aposta mesmo? Vocês querem ver o que é que vai dar? Não, normalmente a gente só faz um investimento quando a gente tem um estudo de viabilidade bem formatado e bem feito, né? E principalmente porque, assim, nós entendemos que, e acreditamos também, né, que o povo pernambucano ele é empreendedor por natureza, né? O povo pernambucano ele é muito resiliente em relação a isso. Está no nosso DNA, está na nossa natureza o empreendedorismo. Então, a nossa vocação é essa. Alfredo Júnior, muita gente deve estar curiosa para saber o preço desse serviço, mas você segura aí, daqui a pouco a gente dá a resposta. E depois do intervalo, a gente continua essa conversa sobre o segmento imobiliário que envolve os escritórios compartilhados também, né, chamados de coworking, as vantagens para quem é empreendedor e precisa de um espaço para atender cliente, fazer reunião, aumentar a sua rede de relacionamento profissional. Não saia daí, a gente volta rapidinho, até já. O Poder em Negócios está de volta com Alfredo Júnior, sócio fundador e atual CEO do Hub Plural, grupo pernambucano responsável pelo movimento de inovação imobiliária no Nordeste, no segmento de escritórios, ambientes comerciais compartilhados.
conhecido como coworking, mas não é só isso, né, Alfredo Júnior? A gente já está falando disso no primeiro bloco, agora no segundo. Inclusive, uma curiosidade, quais são os setores que mais procuram vocês para ocupar esses espaços, estabelecer negócios? Maravilha. Eu acho que talvez a beleza desse modelo esteja exatamente aí, é multissetorial. Então, hoje a gente tem, nosso portfólio de clientes envolve todo tipo de negócio, todo tipo de empresas que tem o serviço, não é, como sua essência, ou seja, escritórios de advocacia, de arquitetura, de publicidade, startups, empresas de tecnologia, então assim, empresas de consultoria, profissionais autônomos, então assim, é realmente muito setorial. E isso é muito legal, porque acaba favorecendo o intercâmbio e a geração de negócios orgânicas entre as empresas que estão convivendo e estão compartilhando aquele ambiente lá. Então é muito bacana de ver. Então, exatamente pelo fato de serem diferentes áreas de atuação, diferentes backgrounds, diferentes experiências, essas pessoas, e a gente está falando de pessoas no final do dia, né, desses empreendedores. Então, todo empreendedor quer resolver uma dor que o seu cliente tem e também quer ser ajudado. Então, quando a gente coloca empreendedores para conviverem uns com os outros diariamente, a mágica acontece, né? Nós, inclusive, temos uma expressãozinha que a gente diz assim, são encontros improváveis entre aliados incomuns. Então, são pessoas que talvez não se conhecessem fora daquele ambiente, mas pelo fato de estarem compartilhando aquele ambiente, acabam se esbarrando no corredor, no cafezinho, na recepção, no elevador. Fortalecendo o network, a rede de relacionamento, que é tão importante para o mundo corporativo, para os negócios, para a expansão das carreiras, inclusive, né? Com certeza. Agora, você falou sobre uma coisa muito importante, a circulação de muita gente conectada, né, fazendo negócios. Há uma preocupação com a segurança das informações lá dentro, nesse ambiente? Com certeza, a gente hoje está 100% de acordo com a LGPD, temos um escritório de advocacia... A Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Temos um escritório de advocacia que nos orientou, então todo o procedimento em relação ao tratamento de dados, ao cuidado desses dados, ao destino desses dados, ele é seguido rigorosamente. Não só com a LGPD, como o próprio Marco Civil da Internet também. Ou seja, todas as nossas unidades, elas contam com um CPD próprio, ou seja, um Centro de Processamento de Dados, que é próprio, né? Ou seja, a gente tem realmente um cuidado muito grande com isso. Há pessoas que não se conhecem, né, que têm a possibilidade de interagir num corredor, num café, num lounge. A gente está falando de um ambiente plural, por isso que o Hub é plural. E, assim, qual é a estrutura que essas unidades oferecem para que as pessoas se sintam seguras? Quando elas chegam lá, elas sabem onde estão pisando? Legal, maravilha. Sabem, né? Temos toda a estrutura de recepção, então todos os nossos clientes são cadastrados dentro do nosso sistema, né? Então a gente sabe exatamente quem está frequentando o espaço, quem está lá. Sabemos em tempo real, inclusive, quem são as pessoas que estão no espaço, né? Por conta do sistema de gerenciamento de espaços que a gente tem. Todo visitante, ele precisa ser registrado na recepção, ele precisa ser autorizado pelo cliente, né, que vai receber esse visitante. Então, é realmente um procedimento super tranquilo, super seguro e super acolhedor também, né, diferentemente daquelas filas enormes de empresariais tradicionais que a gente vai, que a gente passa, sei lá, 10 minutos esperando uma fila, quando chega, a pessoa nem olha pra gente, só pede documento, a gente tem que entregar e por aí vai. No máximo tira uma foto. No máximo tira uma foto, exatamente. Então, a gente parte do contrário. Então, todos os nossos ambientes de recepção, eles são desenhados exatamente para ter esse acolhimento mais pessoal, né? Para ter essa hospitalidade empresarial, como a gente chama, das pessoas se sentirem bem-vindas, né? Se sentirem realmente acolhidas. Então, transformamos o ambiente de recepção, que em tese era um ambiente frio e impessoal, em verdadeiros lounges de recepção, né, com mobiliário de sofás, puffs, uma musiquinha ambiente, um balcão de recepção onde a equipe é treinada para poder realmente te receber, te dar um bom dia, conversar, saber quem tu é e coisas parecidas. E você vê movimentação, você vê vida, né, nesses ambientes. Para quem é empreendedor, está querendo fechar um negócio, a primeira impressão sempre fica. Então, quando você tem um encantamento assim inicial, já facilita bastante, né? Com certeza. Agora, vamos matar a curiosidade do povo, né? Porque, por exemplo, quem contrata os serviços de caixa postal, de ambientes compartilhados, escritórios, quer saber quanto custa. Como é que a gente tem acesso a essa planilha de custos, a essa negociação de valores? Maravilha. Basicamente é acessar o nosso site, né, hubplural.com. Lá tem todos os serviços, todos os preços, tem atendimento instantâneo via chat, via WhatsApp também, com toda a nossa equipe comercial, né, que está de prontidão para atender quem quiser. Mas só para você ter uma noção, o endereço comercial conosco, ele custa R$800 por ano.
Você paga uma vez por ano e a gente cuida realmente de toda a sua documentação, suas correspondências. Quando chega a gente avisa, a gente faz todo o recebimento dessas coisas para você, toda a documentação em dia, tudo certinho, tudo regular. Se você quiser fazer uma reunião, por exemplo, né? Quem contrata uma caixa postal, ela tem acesso aos outros serviços ou tem que ter um pagamento diferenciado para cada serviço? Não, ela tem acesso com desconto a todos os outros serviços que a gente oferece também. Né? Então, por exemplo, se você quiser alugar uma sala de reunião para 8 pessoas, por exemplo, ela vai custar R$90 a hora. Ou seja, é uma estrutura profissional, corporativa, com mesas e cadeiras ergonômicas, com ar-condicionado, com televisão, com água, café, com bombom, com armário. É exatamente o que você precisa para impressionar teu cliente, para ter um ambiente realmente profissional, para poder fazer aquele atendimento, fazer aquela reunião, ter aquele relacionamento. Né? Então, assim, você não precisa investir uma quantidade muito alta. Você pode fazer sob demanda, inclusive. Se você quiser ter uma posição fixa conosco, ou seja, usar qualquer uma de nossas unidades, a hora que você quiser, é R$700 por mês. É simples assim. E aí você vai ter acesso a 100% dos nossos espaços, todas as estruturas de quaisquer unidade que a gente tenha, a hora que você quiser usar. Você acredita que fez a escolha certa no seu propósito de vida? Rapaz, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida hoje em dia, é exatamente disso, mesmo. É bonito ver esse sorriso, o sorriso, né, da realização pessoal e profissional, porque também tem uma outra curiosidade. O Alfredo Júnior, ele atua na licença e na liderança do TEDx Recife, que é um programa que ajuda voluntários a organizarem seu próprio evento, né, independentemente de amarras. Explica um pouquinho pra gente essa tua missão, essa tua outra missão. Não, massa. O TED, na verdade, é um movimento global, né, de ideias que merecem ser compartilhadas. E a partir disso, eles criaram esse modelo de licenciamento que chama o TEDx. Então, aqui em Recife, é o TEDx Recife, que eu venho fazendo ele desde 2012, né, foi a primeira edição, já fizemos 4 edições aqui em Recife. E, basicamente, é um evento onde fazemos uma curadoria de um tema que merece realmente ser refletido, ser conversado, ser dialogado sobre. Tanto é que, por exemplo, eventos passados, temas como rompendo ideais com ideias, né, onde a gente trouxe exatamente essa pegada de, será que o que a gente enxerga como verdade hoje não pode ser o absurdo do amanhã? É fazer o povo pensar naquilo que faz sentido para ele continuar vivendo, não é isso? Exatamente. Não só continuar vivendo, mas descobrir o prazer de estar vivo, né? Então, o que a gente vê muito hoje em dia são as pessoas apenas sobrevivendo, né? E a gente não nasceu para sobreviver, né? A gente nasceu para viver de verdade. Então, acho que despertar realmente esse espírito mesmo, né? Esse amor a estar vivo, né? A tanto para viver. E não só apenas por aquela relação de, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que dormir, eu tenho que repetir esse ciclo, né, até morrer, por exemplo. Né? Vocês fazem a seleção dos palestrantes para que eles exponham as suas ideias e realmente isso é uma vitrine para quem tem uma ideia, um produto, um serviço que faz a diferença no mundo. Isso é muito importante. Como é que as pessoas são selecionadas? Elas são selecionadas basicamente pelo impacto das ideias que elas têm e do trabalho que elas vêm desenvolvendo. A gente tem algumas regrinhas. A primeira delas é, se alguém se voluntariar para ser um palestrante, a gente já elimina na hora. Porque muita gente tem realmente esse interesse, essa agenda obscura, né? Essa agenda oculta de que, se eu palestrar no TED, eu vou ter uma visibilidade. Então, ela está pensando muito mais nela. Porque vai ter a visibilidade, né? Então, o orgulho, né? A vaidade tem que ficar em segundo plano. Exato. Ou nem está em plano nenhum. E a gente quer evitar exatamente o ego, né? Então, assim, a gente quer realmente aquelas pessoas que estão preocupadas em fazer o bem, estão preocupadas em desenvolver aquelas suas ideias para o maior número de pessoas e não preocupadas em estar aparecendo. Então, normalmente, quem chega, né, já realmente com esse interesse, já acende um sinal para a gente, tipo assim, eita, talvez não seja essa pessoa, talvez não seja esse momento. Então, normalmente, a gente faz uma abordagem nas pessoas que menos estão esperando, porque realmente estão preocupadas lá em estar botando a mão na massa, em estar indo lá e fazendo, em estar desenvolvendo essas suas ideias e por aí vai. Então, a gente começa toda uma curadoria a partir disso. A gente gosta também de envolver a comunidade. Né? Até porque o ciclo de relacionamento das pessoas envolvidas com a organização do evento é limitado. Então, como é que eu posso ter acesso a diversas ideias que estão fora do meu radar, por exemplo? Né? Então, a gente vai
pesquisar com a comunidade, a gente pergunta para o pessoal quem você gostaria, não é, de ver no palco do TEDx, por exemplo. Quem são as pessoas que você acha que são inspiradoras, que te ajudam a ser uma pessoa melhor, né? Quem você quer nos apresentar. E a galera engaja mesmo. A gente recebe milhares de recomendações, de indicações. E quando a gente vai atrás, são projetos realmente incríveis, né? Dos quais a gente talvez não tivesse conhecimento e que a gente acaba se apaixonando. E você já tem ideia de quando vai ser a próxima edição e quem são os participantes, como é que a pessoa faz para participar? Tem, mas eu ainda não posso dizer. Vai ficar para uma próxima, aí eu vou ficar devendo essa. Por enquanto, a gente fica aqui mantendo o contato com o Hub Plural. Perfeito, beleza. Bom, dentro do Hub Plural, vocês estão com esse plano de expansão, né? A gente sabe que sempre precisa de uma mão de obra capacitada. Como vocês buscam a mão de obra para ocupar os espaços que vocês têm em emprego nas unidades do Hub Plural? Legal, maravilha. Essa é uma excelente pergunta, porque nenhuma universidade forma as pessoas que a gente precisa para o tipo de negócio que a gente tem. Então, para você ter noção, a gente não pede nenhum tipo de formação acadêmica específica para exercer as funções que a gente tem dentro da organização. Então, para você ter noção, a minha gerente de operações hoje, ela é geógrafa. Eu sou físico. A outra é gastrônoma. E por aí vai. Então, assim, eu não preciso de uma formação técnica. O que a gente procura é gente desenrolada, a gente procura gente disposta a aprender, que saiba se relacionar com outras pessoas. Quais são as funções que vocês oferecem? Eu tenho uma gerente de unidade que basicamente cuida de toda a infraestrutura do prédio, do abastecimento, né? Garantir que as pessoas tenham uma experiência de trabalho realmente agradável, positiva. Eu tenho a equipe comercial, né? Que faz todas as vendas dos produtos, dos serviços que a gente oferece. Eu tenho todo o pessoal do administrativo que cuida das finanças, da documentação, das certidões e coisas nesse sentido. Eu tenho o pessoal da recepção, né? Que cuida da hospitalidade. Eu tenho o meu pessoal de suporte que fica fazendo café, servindo o pessoal, né, fazendo a questão da limpeza, a turma dos serviços gerais, né, que cuida para que o ambiente esteja sempre limpinho, sempre bonitinho, sempre cheiroso. Quantos funcionários vocês têm hoje? Atualmente são 46 funcionários espalhados nas 4 unidades. Bom, levando em consideração que vocês querem abrir mais 8 esse ano, ir para o Agreste, ir para o Sertão, o pessoal fica ligado aí nessa possibilidade de emprego. Inclusive estamos com vagas em aberto, né, para todas as áreas, estamos com vagas em aberto. Então, se tiver gente que se interessa por esse estilo de vida, né, por esse modelo de negócio, independente da sua área de atuação, independente do que você se formou, qualquer coisa parecida, entre em contato com a gente, porque estamos atrás de gente boa, estamos atrás de gente desenrolada, estamos atrás de gente bacana para compor o nosso time e para ajudar a gente nessa missão de transformar a experiência Mas como é que a pessoa entra em contato? É pelo site, vai lá pessoalmente? Que tipo de currículo é atrativo para quem trabalha no Hub Plural? O currículo de gente que é desenrolado, de gente que... Precisa falar inglês? Precisa estar não necessariamente. Com alguma especialização? Não necessariamente. A gente hoje tem todo um programa de formação interna mesmo, né, desses profissionais que a gente quer desenvolver. Então, eu prefiro muito mais desenvolver dentro de casa, dentro da nossa cultura, dentro do nosso código de valores, dentro dos nossos processos e dos nossos procedimentos. Então, basta entrar lá no site da gente mesmo, na área de contato, né? Manda um formuláriozinho lá que com certeza alguém vai entrar em contato contigo, porque realmente a gente está atrás dessas pessoas. Bom, a gente está aqui conversando com o Alfredo Júnior, que é uma pessoa focada no propósito de vida. A gente está com um tempinho quase no final, mas era importante mesmo você dar aquela mensagem para aquela pessoa que está do outro lado, que de repente tem uma formação acadêmica, mas que não está se encontrando com aquele propósito. E aí, como você é um físico que está atuando no mercado imobiliário com tanto sucesso, tem muito mais para falar para a gente. Não, com certeza. Eu acho que a gente acaba se prendendo muito, né, a essas coisas. Então, não é porque eu me formei em física que eu vou ter que ficar preso naquela área de atuação ou qualquer coisa parecida. Acho que hoje o mundo está mudando de uma forma muito rápida, né? As tecnologias que estão à nossa disposição, elas estão cada vez mais abundantes. O conhecimento ele está cada vez mais abundante e gratuito também, à nossa disposição o tempo inteiro. Então, o que eu costumo dizer para o pessoal é: não fiquem presos a uma área de atuação específica. Né? Hoje está muito mais fácil do que antigamente de mudar de área de atuação, de mudar de carreira, de recomeçar, de começar. Né? Então, principalmente para essa juventude, eu acho que a hora de assumir riscos é agora.
Alfredo Júnior, muito obrigada pela entrevista aqui no Poder e Negócios e mais sucesso para você, viu? E que bom que tem vagas de emprego abertas aí no seu negócio. Obrigada, viu? Eu que agradeço, mas foi um prazer. Muito obrigado. Um bom dia para você. Bom, e assim a gente se despede, já marcando um próximo encontro, né? No próximo domingo, às 10 da manhã. Estamos juntos aqui no Poder e Negócios. Até lá.